Então, pessoal, dando continuidade à segunda parte da nossa revisão de informática para o concurso do INSS para o cargo de técnico de seguro social, cuja banca é a Fundação Carlos Chagas, né, elaboradora desse certame aí. Então, nós vamos analisar aqui a questão número 12, continuação do nosso material de revisão. Então, veja só, na questão número 12 ele fala o seguinte: ele pergunta o que acontece quando digita em células alternadas as seguintes funções: igual hoje, igual agora, igual raiz, igual maiúscula. Ele pergunta qual será o resultado apresentado. Veja, se eu for no Excel e digitar igual hoje, você vai perceber que realmente ele vai me apresentar a data. Você abre e fecha parênteses para você colocar nenhum valor lá dentro, e aí você vai observar que ele vai me dar a data do sistema. Se eu colocar igual agora, abrir e fechar parênteses, ele vai me apresentar a data e hora do sistema. Você está vendo aqui, ó, agora, você viu aqui anteriormente hoje. Se eu quiser a raiz quadrada, eu digito igual raiz, abro parênteses, clico no endereço, no caso aqui raiz quadrada de 81. Então raiz quadrada de 81 seria 9. Muito bem, se eu quiser tornar essa frase que está em minúsculo em maiúsculo, você vai perceber o seguinte: basta eu digitar igual maiúscula, vamos ajeitar aqui, maiúscula, abrir parênteses e clicar dentro do endereço que está, né, o valor minúsculo, ou seja, a frase minúscula, e dar um Enter. Ele vai com certeza converter tudo aquilo ali para maiúsculo, buscando uma vaga no serviço público. Bem, então, analisando isso aí, você vai observar que a resposta seria a letra B. Então ficou igual hoje a data, igual agora a data e hora, a raiz quadrada seria igual a raiz e o conteúdo em maiúsculo seria apresentado. Então, letra B. Na questão número 13, você vai observar que ele faz relação ao conteúdo da internet. Então vejamos aí, na questão número 13, diz o seguinte: na internet você sabe que ela é a rede mundial de computadores. Foi o que eu escrevi sobre ela aqui. A internet é a rede mundial de computadores, baseada em requisições e respostas, ou seja, no binômio cliente-servidor. Então existem serviços que você visualiza, né, através do protocolo HTTP, transferindo, por exemplo, o hipertexto. Você vai observar que existem recursos que são síncronos e recursos assíncronos. Está dizendo síncrono, sincronia, assíncrono que não tem sincronia. Por exemplo, se você pegar uma teleconferência, uma audioconferência, um chat relacionado, por exemplo, ao Messenger, você vai observar que o Messenger ele é síncrono. Se eu pegar o pagamento de uma conta bancária, o pagamento de uma conta bancária também tem sincronia. Sincronia entre você pagando e o banco acatando com esse pagamento. Então, realmente você tem aqui um recurso síncrono. Já o e-mail, assim como o fórum, por exemplo, são recursos que não têm sincronia. Logo, você iria averiguar que a resposta ficaria síncrono, síncrono e assíncrono. Letra C. Ok? Questão número 14. A questão número 14 fala justamente sobre a questão das velocidades, né, que as concessionárias, né, as empresas de telecomunicações oferecem a você. Oi, Claro, Vivo, TIM. Então o que acontece? Com o seu serviço, né, de banda larga, etc. Então o que acontece? Existem velocidades. Quando eu falo em velocidade, né, diferente de armazenamento, porque velocidade eu penso bits por segundo. E armazenamento eu penso justamente no byte. Como ele falou aí, taxa de transmissão de 2 mega, né, milhões, B minúsculo, bits por segundo. Então, com certeza, quando ele falar de velocidade, você pensa em bits por segundo, que é a taxa de transferência. Ok? Então, a 14, marque aí no seu material, letra A. Continuando a nossa revisão. Os navegadores, né, o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome, entre outros, são programas que permitem você navegar em páginas web, através do protocolo HTTP, que permite você visualizar o hipertexto, transferir o hipertexto. Essas páginas são construídas na linguagem chamada de HTML. Então, quem permite você, tá certo, interpretar esses recursos, tá certo, são justamente o browser, que permite você navegar nas páginas. Browser quer dizer folheador, quer dizer navegador. Navegador de quê? De páginas. Então, você vai observar o seguinte: ele pergunta justamente sobre os recursos de segurança que esses navegadores hoje implementam. Justamente no caso do Internet Explorer, que já está na sua versão número 9, né, ou no caso do Mozilla Firefox, que está na sua versão de número 10, você tem que
né, e tem que observar que há sempre uma melhoria com relação à segurança. Então, o que acontece? Quando eu falo, né, no recurso do Mozilla, no caso do Internet Explorer versão 8, que permite você combater sites que têm phishing e que combate, né, sites que têm software mal intencionado. Que recurso é esse que eu tenho junto ao Internet Explorer versão 8? Então, com certeza, você vai ver que existe um recurso chamado de filtro Smart Screen. É ele que permite você, tá certo, averiguar o site e detectar se ele é um site phishing ou se ele é um site que distribui software mal intencionado. Você vai lá no menu ferramentas e esse recurso já está ativo. Ok? Então, basicamente, a resposta é a letra B. Anote isso aí, interessante. Quando ele falar bloqueador de pop-ups, pessoal, que também é no menu ferramentas, serve para bloquear aquelas janelas que vêm com propagandas, tá bom? Muito bem, continuando a questão de número 16. Assim, aqui eu coloquei uma matéria, porque eu estava comentando sobre aquela questão das velocidades, né? Aqui tem uma matéria interessante, e olha o que ele diz na matéria, só para a gente retornar àquela questão de número, só a questão de número 14, né? Vamos só analisar aqui ela, que eu falei de bits por segundo. Olha o que a matéria dizia. É o seguinte, ó, presidente Dilma Rousseff alterou o PNBL, Plano Nacional de Banda Larga. Em vez de conexão de até 600, aí ele bota aqui, ó, kbps, aí ele coloca lá entre parênteses, perfeito, ó, kilobits por segundo, bits por segundo. Ela exige 1 mbps, ó, bps, então quer dizer megabits por segundo. Então tá perfeito, mostrando para você que nessa matéria ele fala perfeitamente aquela questão do bps. Ok? Dando continuidade aqui, para não perder tempo, pessoal. Você vai ver que a questão 16 fala o seguinte. Como eu havia comentado na questão anterior, você viu que existe um recurso chamado de pop-ups, né? São as janelas que saltam aos seus olhos. Então, muitas das vezes você necessita bloqueá-las. Como é que eu faço para bloquear essa janela? Então, o que acontece? Lá no menu ferramentas, existe o recurso, no menu ferramentas, que permite você bloquear no Internet Explorer versão 8, você pode bloquear tranquilamente essa janela chamada de pop-ups. Tá bom? Não confundir com spam, porque não tem nada a ver. Spam são mensagens que são enviadas para um grande número de pessoas e que elas são não solicitadas, tá bom? Pelo usuário. Ok? Então a resposta 16, você marca a letra C. E a última aí, pessoal, do material, fala justamente daquela questão do envio, né, e recebimento de e-mails. Olha, por padrão, pessoal, você vai observar que para enviar e-mails nós temos um protocolo chamado de SMTP, que significa... Então, dentro da ideia do SMTP, como eu havia comentado inicialmente, você tem que o SMTP significa Simple Mail Transfer Protocol. Seria justamente o protocolo junto do webmail que permite você enviar suas mensagens de correio eletrônico. Já para receber, você tem um protocolo chamado Port Office Protocol, que seria, na versão 3, seria o POP, né? Conhecido como POP. Já o IMAP seria Internet Mensagem Access Protocol, protocolo de acesso de mensagem à internet. Então, esses dois protocolos são utilizados para recebimento de mensagem de correio eletrônico. O POP só tem acesso aos recursos da caixa de entrada, e a questão do IMAP quer dizer que você pode manipular, tá certo? Você pode manipular várias caixas, caixa de entrada, caixa de saída, lixeira, etc. Então, o POP só tem acesso, tá certo, aos recursos da caixa de entrada. E o IMAP tem acesso a todas as outras caixas. Inclusive, ele permite a sincronia. O que você acessa, né, no site, se você excluir algo, será excluído também no seu cliente de e-mail. Porque é o seguinte, não confundir o webmail, que é o serviço do site, com o cliente de e-mail. O cliente de e-mail são os programas aplicativos que gerenciam o serviço de webmail. Por exemplo, os programas os webmails que você tem são fornecidos, por exemplo, pelo Gmail, pelo Yahoo, pelo Hotmail, etc. Pelo R7, assim vai, Globo. Então, basicamente, esses são serviços. Então, quando eu utilizo um programa chamado de cliente de e-mail, a exemplo de programa um programa que gerencia os seus e-mails seria, por exemplo, Outlook Express. Esses aqui são os programas que eu te falei, né? São os programas aplicativos, são os clientes de e-mail. Você tem o Mozilla Thunderbird. Então, tudo isso aqui são programas que permitem você gerenciar os seus e-mails. O Evolution. Bom, então basicamente são clientes de e-mail. Isso aqui são clientes de e-mail.
Então, eles que permitem você gerenciar suas várias contas de e-mail. Então, o webmail é o serviço e os programas que gerenciam esse serviço são chamados clientes de e-mail. Bom? Então, para enviar e para receber, você tem para envio o SMTP, para recebimento o POP e o IMAP. Aqui você tem acesso à caixa de entrada e aqui você tem múltiplos acessos. MA, múltiplos acessos dos recursos que estão hospedados no site, né? Ou seja, que estão na internet. Bom, então voltando para a nossa questão, diz o seguinte, dentro do protocolo apresentado abaixo, qual se caracteriza por ser um protocolo padrão para envio? Falou envio, falou saída, né? Então, aquela velha história. Para envio, então aqui não teria resposta, né? Nesse caso aqui não teria resposta, então consequentemente ficaria nula, porque se falou envio, era para ser SMTP. Aí a pessoa poderia perguntar assim, mas aí tem o FTP que permite enviar, fazer upload. Não, o FTP, pessoal, ele significa transferência de arquivos. Esse FTP, ele pode ser usado tanto para download quanto upload. Quando você envia uma foto para um website, quando você baixa, por exemplo, um edital de um site, então você está utilizando o FTP. Bom? Então, quando você, por exemplo, hospeda uma página em um provedor, em um servidor de um provedor, então você de um centro de hospedagem, então você está utilizando o FTP, tá ok? Então aqui é porque houve duplicidade, você pode substituir a letra C por SMTP. Então não vamos nem anular não, aqui foi só a digitação, senão está repetida a letra E e a letra C. Então você coloca na letra C, substitua por SMTP. Então repetindo, você apaga aí, certo pessoal? Onde tem na letra C o SMTP, eu vou até apagar aqui. E você substitua aí, para que tenha gabarito, você substitui por SMTP, que seria a resposta para essa questão, tá bom? SMTP. Aí ficaria assim justo, fazendo a errata, letra C. Agora eu queria só lembrar, ó, POP recebe o webmail serviço, você está acompanhando aí, SMTP é a resposta para envio. DNS, quando você fala em DNS, você pensa assim, ó, todo site, né, todo site ele tem um número IP. Então DNS é ele que vai dar nome ao número IP. Então DNS vem da palavra Domain Name System. Quer dizer que é um sistema que atribui nomes aos domínios. Quer dizer que eu não vou mais me preocupar com números IPs. Com certeza todo site, quando você vê lá, exemplo, http www. Sei lá, vamos colocar aqui professor Jimmy.com.br. Pronto, esse é o nome que está sendo atribuído para o meu site. Então, é o nome que está sendo atribuído. Então, o DNS ele faz essa conversão de números IPs para nome e de nome para números IPs. Então, você pensa assim, ó, dá nome ao número do site. DNS, Domain Name System. Então, está comentado aqui a letra D e FTP, não esqueça, ele permite você fazer o download e o upload. Download, receber, upload, enviar. Então, o FTP é para transferência de arquivo. Tanto é que quando você traduz a palavra FTP, você vai verificar que vem da palavra em inglês. File, Transfer. Então, como eu falei, é o File Transfer Protocol. Ele permite você fazer o upload e o download. Ok? Então fica essas informações para você. Então terminamos aí essa parte do material, pessoal. Mas eu queria que você